A paz do Senhor, amados. Amém? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia em Casa. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu achei muito interessante. Já há algum tempo eu aprendi de dois professores hebraístas que tem canal no YouTube. Se alguém quiser depois a bibliografia deles eu passo, aí para vocês estarem conferindo. Não me considero hebraísta, professor ou especialista não. Mas eu aprendi isso, tenho estudado o hebraico sim. Estou progredindo, aprendendo muito. A língua é muito complexa e muito interessante e importante o hebraico bíblico, tá bom? Então eu quero falar hoje sobre um tema que eu aprendi já há algum tempo, quero passar aqui para os inscritos, né, do nosso canal Bíblia em Casa aqui e aqueles que vierem aí estar procurando essa palavra no YouTube, que a gente possa ajudar, porque no passado eu já procurei e aprendi, tá bom? Então é o significado da palavra amém. A palavra amém comumente aceita é assim seja. Não estou aqui para dizer que está errado, que a gente tem que parar de fazer isso, porque não está errado. O próprio Senhor Jesus também vai usar ela agora no grego, né, no Novo Testamento, em verdade, também tem tradução de amém, amém. Tá? E muitas vezes ele vai falar em verdade, vai dizer uma coisa boa ou ele vai dizer uma coisa punitiva que a gente chamaria de ruim. Então o interessante é isso, é que a palavra amém ficou cunhada como assim seja e que sempre a ideia desse assim seja é para a gente falar depois de uma coisa boa. Então o que eu achei mais interessante do significado da palavra não é só ela ser um acróstico, porque a palavra amém é um acróstico, onde significa Aleph, Mem e Nun. Então com a palavra amém, que no português daria 4 letras, na realidade no hebraico ela é 3 letras, que é Aleph, Mem e Nun. E significa El ou Adonai, Meler, Neman. Então o significado da palavra amém no hebraico seria esse. Adonai, Meler, Neman, que seria esse acróstico aqui. Assim que está escrito. Amém. Nesse acróstico significaria para nós o Senhor Rei fiel. Ou até esse professor que eu admiro muito, diz que essa palavra também pode significar confirme ou confirma. Então o Senhor Deus, o Senhor Rei confirma. Nessa ideia de o Senhor Deus confirma, ele está confirmando, vem a ideia também de assim seja. Agora, o interessante é que esse assim seja, eu vou ler aqui conforme já foi dito, em Deuteronômio 27. Olha o que diz, por exemplo, no versículo, são muitos versos, mas eu vou ler um que diz, maldito aquele que fizer que o cego erre o seu caminho, e todo o povo dirá, amém. Vou ler outro verso. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a orelha ou a nudez de seu pai, e todo o povo dirá, amém. Então, na concepção desses muitos versos do capítulo 27 de Deuteronômio, a palavra amém apareceu depois de proferir, maldito seja se fizer isso, maldito seja se fizer aquilo. E lá de cima do Monte Ebal, 6 patriarcas subiram ao Monte Ebal e 6 patriarcas ao Monte Gerizim. Citaram as bênçãos e as maldições. E nas maldições também tinha amém. Amém. Por quê? Porque não é que quando uma pessoa disser uma coisa ruim, a gente vai dizer assim seja. Porque na ideia de assim seja, a gente pensa, eu confirmei que essa coisa ruim aconteça. Essa é a concepção nossa, tá? Porque a nossa cultura pendeu para isso e o significado da palavra pendeu para isso. Perdeu um pouco o significado original. Por quê? Porque quando eles dizem, maldito seja aquele que se deitar com a mulher de seu pai, e o povo diria, ou dizia lá, ao ouvir essa maldição, o Senhor Rei fiel. Então eles não estão dizendo ou proferindo uma negatividade. Ou mesmo que eles dissessem, o Senhor Rei confirme. Ou seja, por que confirme? Porque quem está falando é Deus. Nós acreditamos que Ele não erra. Nós acreditamos que Ele tudo sabe. Então se Ele está falando que maldito seja aquele que deitar com a mulher de teu pai, por que eu teria a dificuldade de dizer, o Senhor Deus confirme isso? Por quê? Porque a pessoa que fizer isso, desobedecer e fizer, automaticamente ele está entrando na maldição. Então, quando eu
eu digo o Senhor Deus confirme, não importa se Deus está falando, seja abençoado aquele que, seja maldito aquele que, não interessa, porque eu estou dizendo, o Senhor Rei fiel, Adonai Melech Neman, Adonai Melech Neman, não importa, assim estavam dizendo aqueles que estavam ouvindo as bênçãos proferidas lá do Monte Gerizim e aqueles que estavam ouvindo as maldições proferidas lá do Monte Ebal, a mesma palavra, que é um acróstico que significa isso. Então, queridos, o que eu quero dizer é que não está errado, como eu disse, a gente dizer assim seja, mas ficou a ideia de que quando a gente, o próprio Deus, às vezes na palavra de Deus, aquele que desobedecer vai acontecer isso, aquele que não honrar pai e mãe, ele vai perder isso, e aí a gente, agora eu não posso falar amém, né? Que Deus, mas não é Deus que está falando. Então a nossa concepção de uma coisa boa, para eu poder dizer assim seja, é a minha concepção, é a nossa, é humana. Uma coisa é boa para nós se a gente entende que ela está dando certo. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos que para o homem parece direito, mas são os caminhos da morte. Há coisas que para nós é boa porque está dando certo na nossa concepção, mas na realidade essas coisas estão dando errado. Elas estão me conduzindo para a morte. Então a minha ideia de coisa boa ou de bom é muito rasa e muito falha. Então às vezes uma coisa dá ruim e começa a não acontecer conforme eu queria, mas é um trabalhar de Deus. E Ele está permitindo aquilo para me levar, sim, para um final bom, me contrariando, porque eu não sei o que eu quero. Como filho, não sabemos o que o pai quer. Então a nossa concepção de bom, e aí eu tenho que falar amém, é uma, assim seja, é uma. Mas mesmo quando Deus profere essas palavras que para nós são negativas, que para nós são maldição, Ele está conduzindo Israel, Ele está conduzindo hoje a igreja para um fim realmente bom, a eternidade, a salvação. Algumas vezes Ele vai dizer coisas que nos contrariam e que para nós é ruim. Agora não é hora de eu falar assim seja, mas eu perco a oportunidade de honrá-lo e glorificá-lo naquilo que Ele está dizendo, porque eu vou dizer Adonai Melech Neman, o Senhor Rei confirme, porque se Ele falou, Ele sabe o que Ele falou. Entende? Eu sei que é difícil para nós assimilar isso, já que estamos falando essa palavra há tanto tempo e só incutido desse significado. Assim seja, assim seja. É difícil desfazer isso e recomeçar. E nem quero que alguém tente e não consiga, ou se embarace. Não. Mas é gostoso você saber que no hebraico o significado é bem mais amplo e que se trata de uma frase, de um acróstico. Assim seja também significa uma frase, porque são duas palavras para nós, assim seja. Tá bom? Mas o significado fiel é esse, tá? Então fique com essa palavra e aprenda isso, que dizer o Senhor Rei fiel ou o Senhor Rei confirme é porque Ele sabe o que faz. É porque na minha concepção o errado ou o maldito que Deus falou não vai dar certo ou é ruim. Não, Ele está dizendo que os desobedientes entram mesmo em maldição, que aqueles que não querem ouvi-lo entram mesmo em maldição. E por que não dizer que Ele continua fiel quando Ele me diz isso? Quando Ele me chama a atenção, quando Ele me mostra o caminho certo, ainda que me contrarie. Tá bom? Então essa é a concepção real da palavra. Gostei muito de aprender, espero que vocês também gostem de aprender. Adonai Melech Neman, o Senhor Rei fiel, confirme. Não é até aqui, tá? Ou é fiel ou é confirme. Tá bom? Deus os abençoe. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Compartilhe esse vídeo, o link dele. Convide amigos, tá bom? Indique esse canal, porque estamos aqui somente querendo ser instrumento de Deus para pregoar a sua verdadeira palavra. Deus os abençoe e até a próxima!